Se você quer vender mais implementos agrícolas e tratores através de estratégias de tráfego pago, eu trouxe aqui alguns dos pilares que eu aplico com os meus clientes e que a gente tem muito resultado. Então são pilares que eu acredito que se você aplicar, você vai conseguir ter excelentes resultados. São estratégias que vão envolver o Meta Ads, vão envolver também o Google Ads, uma landing page ali de conversão e, claro, o seu comercial para finalizar. Então vem comigo aqui para a tela que eu vou te mostrar tudo que está contido nessa estratégia. Vamos lá. Inicialmente, eu coloquei aqui 01 e 02 porque eu acredito muito que se você tiver que escolher uma das duas redes para iniciar, que você escolha o Google Ads. Por quê? Porque no Google Ads a gente tem aqui, eu coloquei também dois passos, tá? No Google Ads a gente tem a rede de pesquisa, onde as pessoas estão lá ativamente buscando já pelo seu implemento, buscando já pelo trator, elas estão sendo muito específicas lá naquela rede. Então faz muito mais sentido. Agora, João, eu quero abranger o máximo de possibilidades. Então você vai também para o Meta Ads. Por isso aqui que eu separei, tá? O Google Ads, chance é que ele vai te trazer pessoas mais qualificadas. Vamos começar aqui por ele, especificando o passo 1 aqui do Google. Na rede de pesquisa, a gente vai escolher palavras-chave fundo de funil. O que é isso? Palavra-chave fundo de funil é aquela palavra-chave que demonstra que a pessoa tem interesse claro naquilo. Então ela não vai pesquisar, por exemplo, qual é o melhor implemento, o que fazer na minha fazenda para melhorar a produção. Não, ela vai pesquisar assim, cara, implemento XPTO ou empresa que vende implementos, comprar implementos agrícolas. Ela vai ter uma busca mais direcionada, tá? É esse o tipo de pessoa que a gente quer abranger, principalmente nesse passo inicial aqui, tá? Ou seja, tem uma alta intencionalidade. As pessoas estão já no momento de compra. Elas não estão, será que eu compro? Ela tá indo em direção à compra, tá? É claro que ela comprar ou não vai depender de algumas variáveis, porém ela já está caminhando para tal, ela já está caminhando para efetivar essa compra, tá? E aí exemplos de palavras-chave fundo de funil são, por exemplo, implementos agrícolas novos, comprar implementos agrícolas. Esse exemplo aqui é uma linha de raciocínio onde você, como empresa que vende ou que revende, fabrica, né, ou revende implementos agrícolas, você vai entrar nessa estratégia de se posicionar como uma empresa que vende vários implementos, tá? E no exemplo 2, eu trouxe aqui se você quiser se posicionar como, eu quero vender, focar mais na grade aradora, eu quero focar mais no conjunto frontal, quero focar mais na roçadeira. Aí você pega esse exemplo aqui e você coloca roçadeira tal, ou roçadeira agrícola, grade aradora agrícola. Você vai entrar num nível de especificidade um pouquinho maior, só que aí você não vai também aparecer para essas buscas um pouco mais amplas, tá? O trator, mesma coisa, trator modelo tal, muitas vezes seus leads podem pesquisar dessa forma, tá? Essa é uma linha de raciocínio, essa é outra, tá? Se você misturar as duas numa única campanha, pode ser que não dê tão bom, tá? O ideal é sempre você ter especificidade, porque um dos princípios do Google é ter relevância. Então, se a pessoa pesquisar grade aradora, ela quer ver um anúncio condizente com aquilo. Se ela pesquisar implementos agrícolas, também. Então, você precisa ter uma comunicação de acordo com o tipo de palavra-chave que você vai utilizar, tá? Então, não faz sentido não você pegar e misturar tudo isso numa campanha, encher de palavra-chave, tá? Eu sempre recomendo, né, aqui no canal, 5 palavras-chave no máximo, não passa muito disso, não tem por que passar disso, tá? Porque senão você começa a inventar muita moda e suja a segmentação, tá? Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de Google, tá? Os anúncios, eles têm que continuar esse caminho. Então, se a pessoa pesquisou grade aradora, ela quer ver um anúncio de grade aradora, ela quer entrar num site que está falando disso e, por consequência, depois falar com o comercial a respeito disso. Ela não está procurando uma roçadeira, por exemplo, ela não está procurando nada que não seja o que ela pesquisou. Então, o anúncio ele tem o papel de continuar um caminho fluido para levar a pessoa até o site, depois até o comercial, enfim. Então o anúncio ele tem que ser claro e objetivo, tá? Não fica inventando moda, não fica prometendo demais, coisas que talvez não sejam o que você de fato oferece. Coloca lá com clareza o nome do implemento, o nome da sua empresa. Você vai também colocar aqui elementos de persuasão, tá? Você vai entender o que seu cliente está valorizando. Pô, ele quer uma entrega rápida?
Será que ele quer essa entrega rápida? Quanto tempo você consegue prometer de entrega? Será que ele quer uma alta durabilidade? Será que ele quer um pós-venda, uma entrega técnica? Será que é a primeira vez que ele está comprando implementos ou ele costuma comprar? De que marcas ele costuma comprar? Então, coloca aqui os diferenciais da tua marca, os diferenciais dos produtos que você vende, tá? Então, o intuito do anúncio também, ele vai ser buscar cliques somente de reais interessados. Beleza? Então você não vai fazer anúncios ultra sensacionalistas para ter cliques e depois essas pessoas não converterem, tá? Que esse anúncio tem que seguir um caminho extremamente congruente com a palavra-chave que você colocou lá, tá bom? E coloquei aqui usar todos os recursos do Google, né? O Google disponibiliza, além do anúncio, para você colocar uma extensão, né? Um recurso de chamada para você receber ligação telefônica. Então você vai colocar isso também para aumentar a sua probabilidade de conversão, tá? Frases de destaque, site links e afins, tá? Tem bastante recurso lá que você pode utilizar, tem um recurso de imagem que é bem legal e faz muito sentido você colocar o máximo porque ele tem mais elementos ali para persuadir, para a pessoa tender a clicar mais nos seus anúncios, tá? Esse aqui é o passo 1 do Google Ads, tá? Que é a rede de pesquisa. Num segundo passo ali no Google, eu recomendo que você, lembrando que você vai ter que ter a landing page, tá? Eu coloquei aqui para a gente falar dela, mas ela é essencial aqui pro Google Ads, tá? Então, você tendo a landing page, o passo 1 é esse daqui. O passo 2 é a campanha de PMax, né? A famosa Performance Max. Ela vai maximizar ali os resultados que você tem e te gerar leads que talvez não estejam no exato momento buscando ali no Google, na rede de pesquisa, mas que também tem uma alta probabilidade de converter, tá? Então, quais são as redes que ela roda? Ela roda nos sites parceiros, que é a famosa display, né? A gente chama ali a campanha de display, mas você vai rodar a PMax, que já vai pegar a campanha de display. Ela vai rodar no Gmail também, ela vai rodar no portal de notícias do Google, né, a rede Discover, ela vai rodar na própria rede de pesquisa também, no YouTube e no Maps, tá? Então você vai colocar ali imagens, vídeos, a gente vai falar um pouquinho dos criativos também, ali na parte do Meta você vai aproveitar eles também para PMax, né, vai servir os criativos de imagem e de vídeos, você também vai utilizar aqui. Essa é uma campanha, gente, que se você souber utilizar e otimizar ela, ela vai te render leads talvez mais baratos do que da rede de pesquisa, tá? Você vai precisar colocar na prática para você ter essa comparação, beleza? E depois entender se faz sentido manter as duas, se faz sentido colocar mais verba em uma delas. Beleza? Aqui um disclaimer que eu acho importante falar. Eu não sei exatamente em que momento você está assistindo esse vídeo, mas recentemente, agora eu estou em maio de 2025, o Google teve o Google Marketing Live que ele anunciou diversas mudanças a nível de Google Ads, tá? E uma delas vai ser alguns tipos de campanhas diferentes, tá? Então, cada vez mais a gente vai ter recursos disponíveis para a gente utilizar usando IA, e facilitando, né, a vida do anunciante. Então, cada vez mais você vai precisar ser estratégico, cada vez mais você vai precisar entender do cenário como um todo, não só de clicar um botão ou outro, tá? O Google disse que a gente vai precisar ter, por exemplo, 2 ou 3 tipos de campanha para poder englobar uma estratégia que faça sentido, que gere conversão. Não significa não que você vai precisar ter 3 vezes mais orçamento porque você vai ter 3 tipos de campanha. Não, significa que ele vai conseguir te entregar um melhor resultado se você tiver em vários momentos da jornada de compra do seu cliente, tá? Nesse momento agora, ainda está fazendo super sentido e talvez vai fazer por algum tempo ainda essa estratégia de você subir a rede de pesquisa, de você subir a PMax, mas isso pode mudar a qualquer momento, por isso que é importante que você entender esses pilares, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês realmente pilares que funcionam. Se você pegar uma estratégia que eu estou passando aqui de rede de pesquisa e mudou várias coisas ali no Google, se você aplicar essa mesma estratégia dentro das mudanças, ela vai funcionar também, porque ela não é uma estratégia única e exclusiva para a rede de pesquisa, ela tem um pensamento, um raciocínio lógico por trás, que se você pegar esse raciocínio, cara, eu quero anunciar para as pessoas que estão prontas para comprar, tá? O que essa pessoa quer?
pô, ela quer que eu fale exatamente o que ela está querendo, obviamente. Ela quer que eu fale os benefícios, as facilidades que eu tenho, meus diferenciais de mercado, porque ela já está meio que pronta e eu tenho que direcionar ela para o meu site, eu tenho que fazer isso. Então, esse disclaimer aqui é só para dizer que, independente das mudanças que as ferramentas passem, independente de tudo que mudar, se você entender a estratégia, você pega e aplica ela onde for, tá? Voltando aqui então, a gente está concluindo a parte da PMax aqui, o passo 1 e o passo 2 do Google. Ah, João, também quero fazer uma estratégia de Meta Ads, ou então eu quero começar pelo Meta Ads. Mesmo eu recomendo, eu acredito que você vai ter um pouco mais de resultado inicial no Google. Eu acredito que o Meta Ads ele faz muito sentido você ter também, tá? Então, se você conseguir planejar um orçamento, vai também para o Meta que tem bastante demanda ali, tá bom? O passo 1 do Meta que eu considero é você ter uma campanha de mensagens pro seu WhatsApp, tá? Essa galera do agro, como você deve saber, usa bastante o WhatsApp, então faz muito sentido. Você vai ter que ter uma segmentação, que a gente vai falar aqui na segmentação do público, porém é uma campanha que gera um volume legal, então você vai ter mais leads. Talvez nem todos sejam ultra qualificados, nem todos estejam no momento de compra e é importante você entender isso para você adaptar sua comunicação do comercial para esse cara, tá? Mas gera volume e isso faz muito diferença. Tem um cliente meu que ele consegue trabalhar muito essa questão dos leads, por mais que ele não compre na hora ali. Então é essencial que você faça também esse acompanhamento, você entende o momento que o cara tá, para você adaptar sua comunicação a ele. Se ele não tiver no momento de compra, não tem problema. Não é um lead desqualificado. Ele tem uma fazenda, ele tem algo que ele vai conseguir usufruir do que você vende, ele tem. Então ele já é pré-qualificado, digamos assim. Se ele não tiver ali com o financiamento aprovado, com o caixa para comprar, ou se ele ainda tiver cheio de dúvida, faz esse caminho com ele, tá? Que você vai poder ter muito resultado. Talvez você demore 1, 2, 3 meses para converter. Tá? Mas é um faturamento que você não teria se você não tivesse feito esse acompanhamento. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui no comercial, mas eu achei importante fazer esse comentário. No passo 2 agora, ou pode ser também seu passo 1, se você já tiver a landing page, você vai gerar uma campanha de leads, né? Aqui, deixa eu colocar essa observação, que você joga essa leads para a landing page, tá? Então, na sua landing page vai estar falando da sua empresa, enfim, depois a gente vai entrar aqui e através da landing page tem um formulário que ele entra em contato com você, por isso que é leads que chama, ele se torna um lead através disso. Então, ele não chega com acesso direto ao seu WhatsApp, ele dá uma pré-qualificada antes, tá? Os criativos, que eu percebo que mais funcionam, criativos simples, tá? São os anúncios ali. Você vai usar anúncios de ofertas, né? É comum a gente ter ofertas ali do mês, algumas ofertas por tempo limitado, você vai utilizar essas ofertas. Carrosséis explicativos, né? Aqueles carrosséis onde você coloca assim, cara, você sabia que esse implemento aqui, ele tem isso daqui que facilita, também tem isso. Você vai colocar algumas especificações técnicas, benefícios também, né? Por que especificações técnicas? Porque às vezes o seu público ele é um pouco mais racional, ele quer entender o porquê. Então, o que aquela peça ali, naquele lugar, significa em termos de benefícios, né? Significa em termos de produtividade. Pô, a mão de obra vai ficar, eu vou conseguir aproveitar mais minha mão de obra, enfim, um carrossel explicativo funciona bem para qualificar bem também as pessoas que vão chegar até você. Vídeos de entrega técnica, né? Que quando você vai fazer uma entrega, você filma ali o técnico fazendo a demonstração daquele implemento sendo utilizado. Funciona muito bem esse tipo de criativo. Depoimentos, né? Seus clientes satisfeitos, você pede para eles gravarem um depoimento ali para você e usar tanto no seu Instagram orgânico, né? Instagram e YouTube, quanto nos anúncios também, tá? E agora vindo aqui para a parte de segmentação do público. Ali a gente vai utilizar segmentação de interesse, tá? Sem muito segredo, tem ali alguns públicos, maquinário de agricultura, né? Ou você pode achar como implementos agrícolas, depende o gerenciador de anúncios, como é que tá. Agronegócio, interesse em agronegócio, agricultura. Você vai utilizar os públicos de engajamento, então as pessoas que engajaram com o seu Instagram nos últimos 7, nos últimos 14, 30 dias, 60 dias também,
para chamar essa galera para converter, já é um público mais qualificado, mais quente, né, que a gente chama. Públicos personalizados. Cara, é bem legal você utilizar essa estratégia aqui dos públicos personalizados, você pegando uma lista de clientes que você tem. Então, eu tenho aqui 5.000 clientes, eu tenho aqui 3.000 clientes. Puxa essa lista e coloca lá no gerenciador para você poder utilizar o público lookalike, o público advantage, que está funcionando muito bem também. E até o próprio público da lista de clientes, né? Rodar anúncios para esses clientes que já compraram de você. Região também, né? Você vai segmentar a região que você quer. Então, eu tenho um implemento aqui que agora, nesse momento, ele vai estar legal para a região de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, você segmenta aquela região para rodar os anúncios de forma mais direcionada, tá? Isso a gente consegue fazer ali no conjunto de anúncios do Meta Ads. Você segmenta dessa forma e direciona melhor. Você só investe tráfego realmente em quem está naquela região ali, tá bom? Dados demográficos, gênero, costuma funcionar melhor para homens, esse é um público por essência mais masculino, tá? Faixa etária 25 mais, né? Mais de 25 anos. Mas tem mulher que compra? Mas tem pessoa mais jovem que compra? Tem, até tem, mas não é a regra, é mais a exceção. E quando a gente está falando de ter uma estratégia, a gente faz a estratégia baseado na maioria, tá? Não faz sentido a gente investir grana nos públicos que não são o grande foco, tá? Então aqui, a nível de Meta Ads, é simples assim, tá? A estratégia ela não é uma estratégia muito complicada, você só precisa pegar, entender o conceito e aplicar, tá? E aplicar o passo a passo que você vai ter resultado, tá? Na landing page é um ponto extremamente importante. Você precisa ter uma landing page, é uma página dentro do seu site de alta conversão. Você precisa ter clareza na sua comunicação, né? O que você está vendendo ali, quais são os benefícios. A gente já falou disso, mas você precisa ter essa clareza e transmitir essa clareza para o seu cliente. Você vai colocar ali os diferenciais, benefícios, você vai colocar fotos dos implementos, tá? O que você vende, tangibilizar o que você vende. Então você vai colocar ali as fotos que você tem, tá bom? Dos seus implementos. Se você tiver depoimentos, você vai colocar também entrega técnica, alguns vídeos ali. Não precisa lotar, tá? Mas você coloca uma sessão ali, é o suficiente para você conseguir persuadir melhor o seu lead ali, tá bom? Formulário qualificatório. Então você vai pedir ali alguns dados no seu formulário, você vai pedir nome, e-mail e telefone, são os dados básicos. Funcionou comigo também e eu gosto de usar pede cidade e o estado, tá? Para você conseguir se comunicar melhor com esse cliente também, entender melhor a necessidade daquela região. O implemento de interesse, tá bom? Então, se você está rodando campanha no Google, por exemplo, implementos agrícolas, a pessoa pesquisa, na hora que ela entra, ela vê todos os implementos que você tem ali na sua landing page, e só que ela quer algum específico. Então, você pede para ela colocar qual que é o implemento que você tem de interesse em comprar. Ela vai colocar ali, ela vai segmentar e você já pega o atendimento dessa pessoa sabendo o que ela quer, tá? Aqui eu coloquei. Pode ser que você tenha uma landing page específica por implemento. Então, se você está rodando campanha para grade aradora, para conjunto frontal, para pulverizador, talvez você vá separar uma landing page para cada um, tá? E aí, se você fizer isso, não tem necessidade de você colocar esse campo de implemento de interesse, tá? E é uma estratégia muito legal também de se fazer porque a comunicação fica mais fluida. Eu não acredito que tenha uma extrema necessidade de início. É mais um momento que você quiser escalar seus resultados, melhorar um pouco seus resultados, tá? Aqui no comercial é coisa simples, tá? É o simples, mas que muita gente acaba por não fazer e deixa dinheiro na mesa. Então, aquele lead que você pegou, que você conversou com ele, você investiu dinheiro para ele estar ali conversando com você. Então é essencial que você entenda isso, que o comercial ele tem que continuar esse trabalho, tá? É uma parceria sempre, né? Marketing e vendas tem que se conversar e tem que estar bem congruente para uma estratégia completa funcionar melhor, tá? O comercial nada mais é do que o básico bem feito, atendimento inicial o mais rápido possível, tá? Então o cliente veio, o lead veio, você vai atender ele no máximo ali 3 minutos, se você estiver no horário comercial,
Porque depois, tem várias pesquisas dizendo que depois do quarto, do quinto, do sexto minuto, a chance dessa pessoa converter cai drasticamente. Então você vai atender bem e atender rápido, tá? Se for necessário, você pode colocar uma automação de chatbot, tá? Aquelas automações que fazem um pré-atendimento. Não vai encher de mensagem, claro, vai fazer de uma forma fluida, tá? Quando eu utilizei aqui, às vezes eu utilizo, a gente sempre faz como se fosse uma conversa normal. Pode deixar claro que é um robozinho atendendo? Pode, mas é um filtro que a gente vai fazer para então direcionar. Ou então caiu, a pessoa já deixou o contato dela, né? Para entrar, para você mandar um WhatsApp, para você fazer uma ligação. E aí você pode disparar uma automação falando assim, cara, já recebemos seu contato, em breve a gente vai te ligar, em breve a gente vai te chamar aqui, tal, só para a pessoa sentir que algo está acontecendo. Senão ela vai, deixa os dados dela, depois no outro dia ela já esqueceu, tá? Isso aqui é extremamente importante se, por exemplo, a pessoa converte à noite, né? Que você não tá com seu time comercial ali, ou você mesmo não consegue fazer essa ligação. Então você dispara ali, cara, amanhã assim no primeiro horário eu vou entrar em contato com você e vamos conversar, entendeu? Se você tiver a possibilidade de já continuar essa conversa, tudo bem, tá? Mas se você tiver uma automação, ele já resolve também essa questão aí para você não ver seu dinheiro que você investiu no tráfego se perdendo, tá? Porque isso aqui, se você não atender rápido, você tem uma grande chance da pessoa talvez parar de responder ou da pessoa perder aquele nível de interesse, tá? O CRM nada mais é do que a ferramenta que vai fazer a gestão desses leads, tá? Então é essencial para você criar um relacionamento, principalmente naquele ponto que eu comentei. Os clientes, às vezes, eles não vêm extremamente prontos para comprar. Às vezes, ele vem, principalmente quando é do Meta, ele está com mais dúvida, ele quer pesquisar melhor, ele quer conversar, ele quer que você entenda a necessidade dele para você conseguir fazer o melhor tipo de venda, vender o melhor implemento na melhor condição, enfim. Às vezes, ele chega assim e você precisa fazer um fluxo de cadência, que a gente chama, né? Que é eu chamei ele hoje, ele me falou isso, isso e isso, que ele está esperando tal coisa acontecer para ele comprar. E eu combinei com ele de falar com ele na semana que vem. Você vai anotar no CRM isso e você vai chamar ele na semana que vem. Pô, e aí, como é que vai? Deu certo aquilo lá, tal? Se ele não te der, enquanto ele não falar assim, cara, não tem interesse nenhum, você vai continuar alimentando essa cadência, tá? Aí você vai ter suas habilidades de vendas para você conseguir fazer com que esse cara em algum momento compre, né? A vendas é um processo, né? Vendas não tem muito segredo. Você constrói um relacionamento, é um processo e você está ajudando a pessoa, né? Vendendo aquele implemento. Então essa parte do comercial aqui nada mais é do que você seguir a congruência de toda a estratégia, tá? Tem que ser um caminho muito fluido ali pro cliente e aí quando chega ali no comercial você só continua essa fluidez e fecha a venda de imediato ou não, ou continua nesse processo comercial, né? Porque a gente sabe que a gente está falando de implementos agrícolas e de tratores também, que são compras com alto valor, né? São um alto valor agregado, né? Então não é uma compra muitas vezes, algumas vezes é mais em conta, né? Algumas vezes é um ticket de 5 mil, algumas vezes é um ticket mais em conta, assim, perante o mercado, né? Mas muitas vezes a gente está falando de uma grana alta que precisa de uma construção de um relacionamento, tá? Então é essencial. Não espere que o lead venha com o cartão de crédito ou com a caneta pronto para assinar o contrato, tá? Ele vai vir, ele vai ter dúvidas, porque até então você é uma empresa que ele ainda não conhece. Então ele precisa sim ter esse contato com o vendedor para auxiliar ele a tomar a melhor decisão. Então agora você já sabe uma estratégia completa do começo ao fim para você ter resultados vendendo implementos agrícolas ou tratores, tá? É essa a mesma estratégia que eu utilizo aqui com os meus clientes e a gente sempre tem muitos bons resultados porque o valor que a gente investe é irrisório perto da venda de um implemento, da venda de um trator, tá? Então eu quero que você aplique mesmo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E também, essa é uma estratégia completa, você precisa ter um certo nível para conseguir aplicar. Você seguindo aqui o meu passo a passo, você consegue fazer, porque tem a parte estratégica. Depois
clicar ali dentro das ferramentas é detalhe, e como eu comentei também no momento do vídeo, é algo que cada vez está ficando mais fácil. Então o que você precisa não é ficar preocupado com o clique, você precisa ficar preocupado com a estratégia, o que está funcionando, ler as métricas, entender o que está rolando ali. E se você quiser uma pessoa especialista em performance através desses anúncios online que a gente vai fazer, eu vou deixar meu contato aqui no link da descrição. Você me chama, a gente marca uma reunião e vê se faz sentido a gente aplicar essa estratégia juntos.